Olá pessoal, hoje eu vou contar para vocês a segunda parte da minha história. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, o fim de 2015 foi o pior possível. Eu ainda estava tentando entender tudo o que estava acontecendo, sem saber como alguém que me amava tanto e tinha prometido nunca me abandonar me deixava assim. O ano de 2016 começou e as coisas também não foram nada fáceis. O que eu mais temia e desconfiava se confirmou. Eu tive a certeza então que ele estava com uma amante. Sim, uma amante, pois perante Deus casamento é único e indissolúvel. Então, perante a Deus, nós somos casados até a morte. Eu não preciso dizer como me senti. Foi um sentimento terrível descobrir que ele estava com outra pessoa. Saber que o homem que era só meu prometeu me amar e nunca me deixar, escrevia cartas dizendo que queria eu como mãe dos filhos dele, que queria ficar velhinha ao meu lado, estava agora com outra mulher. Essa é uma dor terrível e eu não desejo para ninguém. Eu me sentia sozinha e desconsolada, pois eu não quis dividir as minhas descobertas e tristezas com ninguém. Desde o início, eu tinha certeza dentro de mim que meu casamento seria restaurado, que as coisas iriam sim se acertar. Eu li no livro do Ministério Atalaia e também no livro da Ellen que não devia de forma alguma expor o meu marido, pois assim eu estaria expondo a minha própria carne. E também, quando ele voltasse, isso só faria as pessoas sentirem raiva dele. Então eu me calei. Para todos que me perguntavam, eu dizia que estava tudo bem, que tinha sido uma decisão de nós dois, que tinha sido amigável. Mesmo sofrendo por dentro, mesmo estando dilacerada, eu não contei pra ninguém o que eu sabia e o que estava sentindo. Isso também foi meio que uma forma para me proteger, porque se ninguém sabia de nada, também eu não teria que dar explicações depois ou ficar ouvindo comentários. Eu só sei que foi muito difícil, mas eu guardei pra mim e engoli a seco todas as afrontas. Foi então que o meu marido me liga dizendo que já tinha conseguido um advogado e pedindo o divórcio. Eu fiquei muito mal. Eu estava me sentindo derrotada depois de tantas orações e entrega. Foi aí que o inimigo jogou sujo na minha vida, colocando pensamentos na minha cabeça de que já não havia mais jeito para mim. Não havia mais esperanças. Foi aí que eu descobri que a amante tinha feito muitas coisas ruins contra o meu casamento. Tudo isso passava pela minha cabeça a ponto de eu só querer esquecer tudo. Eu desejava dormir e quando acordasse aquilo tudo tivesse sido um pesadelo. Me sentindo mal e com pensamentos negativos quanto à restauração, eu via os meus amigos se divertindo, saindo, aproveitando a vida. Foi então que eu decidi largar de mão a busca pela restauração e viver a minha vida. Eu comecei a sair com os meus amigos para bares e festas. Fui para o carnaval no mesmo lugar onde eu conheci o meu marido. Aquilo foi torturante. Vinha constantemente lembranças de 2007, lá quando nos conhecemos. Aproveitei, dancei e curti. No decorrer dos meses, continuei saindo e me divertindo. Como diz na palavra, eu andava na roda dos escarnecedores. A alegria era falsa e passageira. Eu ria, brincava, estava feliz, mas ao mesmo tempo acabada por dentro. Nos momentos em que vinha o silêncio, os meus pensamentos se voltavam para Deus e tudo o que eu tinha descoberto sobre casamento. Eu chegava em casa e a tristeza vinha, pois aquela felicidade era falsa. Mesmo errando, eu nunca deixei de acreditar na restauração, de que Deus é sim capaz de fazer algo, e dentro de mim eu tinha certeza de que o meu casamento seria restaurado. Mas eu me deixava levar pelas amizades, as vontades da carne, os sentimentos passageiros. Eu só queria acabar com aquele sofrimento todo que eu estava sentindo. Nisso, vieram também muitas afrontas do outro lado. Eu fui acusada de coisas que eu não fiz. É muito, muito triste você ser julgada e acusada por algo que não fez. Eu ouvia o meu marido falar comigo com raiva. Sabe, em pouco tempo ele esqueceu de todos os anos que vivemos. Toda a ajuda que eu dei, toda a renúncia que eu fiz para vivermos juntos. Esqueceu lá do início de quando nos conhecemos, como era tão inocente o nosso relacionamento. Esqueceu de como a gente se dedicou a orar para ele passar num emprego bom e depois que ele passou toda a renúncia que eu fiz para acompanhá-lo, porque eu o amava muito. Eu realmente amava. Lógico que eu não era uma esposa perfeita. O meu casamento eu tive muitos defeitos, mas eu o amava verdadeiramente e nunca fiz nenhum mal para ele.
Mesmo depois de tudo que aconteceu e de tudo que ele me fez, eu nunca desejei o mal para ele. Eu fui atrás dele umas 3 vezes. A primeira vez foi no Natal, como eu já falei no outro vídeo. Depois, eu fui até onde ele estava morando. Eu lembro que era Páscoa, mas ele não quis conversar comigo. Depois, eu fui uma vez no serviço dele, porque eu estava muito querendo ainda entender o que estava acontecendo. Queria falar com ele, eu estava com saudade, eu queria abraçar o meu marido. Mas depois disso, eu nunca mais o procurei. Não que eu não quisesse, mas eu sabia que aquilo só me faria mal. Os meses foram se passando, e eu decidi buscar uma igreja que me ajudasse em oração, e uma solução para minha vida. Eu fui em muitas igrejas, muitas mesmo. Fiz um propósito de 7 semanas numa igreja, mas depois que eu vi que tinha muitos erros, eu decidi buscar uma igreja que eu me sentisse bem. Eu nunca fui religiosa e nunca me importei com placa de igreja, mas sempre acreditei em Deus e que tudo, exatamente tudo, pode mudar na nossa vida se pedirmos a ajuda dele. Eu lembro do quanto eu orava para me dar bem com o Rodrigo no início do nosso namoro e também da época em que oramos em família para que ele passasse no concurso público. Então, as coisas sempre davam certo quando orávamos, e isso me fazia crer que Deus podia sim me ouvir e mudar a minha história. Quando foi em setembro de 2016, eu conheci a Igreja Batista. Lá foi um local que eu me senti muito bem. Eu fui recebida muito bem por todas as pessoas, e isso foi muito importante para mim naquele momento, me aproximar de pessoas de fé. Mas eu continuei vivendo a minha vida. Eu saía, curtia, ia para bares, festas, baladas, sabe? Diversão. Chegou mais um fim de ano e Natal. E essas eram datas tristes, em que eu me sentia muito mal. Eu decidi passar esse fim de ano sozinha na minha casa. Eu lembro que andava pela casa e via o guarda-roupa vazio, sem as coisas dele. A casa ficava tão vazia sem ele. Mas fui forte e passei a virada orando, só pedindo para Deus me dar sabedoria para o próximo ano. Eu chorei tanto naquela noite que só Deus sabe o quanto. O ano de 2017 foi mais um ano de luta. Eu lutava contra mim mesmo. Nessa época não tinha notícia nenhuma do meu marido, absolutamente nada. Eu não sabia de nada, não buscava informações e já tinha deixado avisado para toda a minha família que não queria saber de notícia nenhuma sobre ele. Que se alguém soubesse de algo não era para me falar. Já tinha pedido também para não me perguntarem sobre ele, principalmente a minha madrinha. Nossa, ela gostava muito dele e sempre me perguntava. Toda vez que eu ia na casa dela, ela me perguntava sobre ele. Ela nunca se conformou. Eu cheguei a dizer para ela que se a próxima vez que eu fosse na casa dela e ela me perguntasse sobre ele, eu não voltaria mais. Nisso, foi passando os meses e eu decidi não sair no carnaval esse ano. Eu vivia a minha vida, tinha minha rotina com os meus compromissos acadêmicos, e isso era bom, porque ocupava muito meu tempo. Peguei matérias optativas, entrei para uma liga acadêmica, enfim, ocupei a minha cabeça com coisas acadêmicas e profissionais. Isso me ajudou muito. Eu continuei também sempre conversando com Deus. Eu orava antes de sair de casa, orava antes de dormir. Deus me acompanhava todos os dias, e a minha esperança estava só nele. Eu sempre gostei de orar na madrugada, pois era o único horário que eu tinha paz e tranquilidade. O ano de 2017 eu posso dizer que foi de refrigério. Eu estava em paz, sabendo que estava tudo nas mãos de Deus e me esforçando ao máximo para não cometer nenhum erro. Eu sofria muito, sim. As lembranças eram constantes e a saudade também. Eu continuei morando na nossa casa, então era difícil me desligar das lembranças, vendo tudo que tínhamos construído juntos. E no momento eu estava lutando por um casamento falido, sozinha, eu e Deus. O fim de 2017 foi mais um fim de ano daqueles. Eu passei o Natal com a minha família e constantemente me vinham lembranças do meu marido, de como ele gostava de conversar com os meus tios, com a minha família, e que naquele momento ele estaria ali no meio da minha família, brincando e sorrindo. Às vezes eu chegava a ouvir a gargalhada dele em pensamento. Eu resolvi viajar no ano novo com algumas amigas. Aquela virada foi muito boa. Eu consegui me desligar e me divertir. Não deixei de orar. Passei a virada agradecendo a Deus por tudo que Ele tinha feito na minha vida e por Ele estar me dando a oportunidade de conhecê-lo melhor. No primeiro dia do ano, a gente foi para a praia prestigiar o pôr do sol. Eu lembro de estar sentada sozinha com meu fone de ouvido enquanto as minhas amigas se divertiam com as novas amizades que tinham feito na virada. Eu preferi ficar só. Eu olhava para aquele marzão só agradecendo. Falei
Eu falei com Deus que, se for da sua vontade, que esse seja o último ano novo que eu passe sem o meu marido, mas que estava nas mãos dele. Eu só ia confiar e esperar. Bom, pessoal, essa é a segunda parte da minha história, em busca da restauração. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer um vídeo menor dessa vez. Eu estou usando esse canal basicamente para deixar registrado tudo o que eu passei. É uma forma divertida de apresentar o meu futuro testemunho. E assim também eu me distraio fazendo algo que eu gosto. É isso aí e até o próximo vídeo.